Olá, tá começando o 212º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. A gente tá num ritmo novo aqui, eu mudei todos os meus horários, tô mudando algumas coisas de produtividade também, tô até fazendo uma lista aqui. Quero falar de Google Keep, quero falar de Todoist, quero falar de Samsung Notes, de Evernote, mas isso vai ficar aos poucos. A gente vai dando pinceladas aí ao longo dos próximos episódios, mas já na abertura eu peço para vocês, ouvintes, o que vocês querem que a gente aborde de pautas de produtividade, coisas práticas, dicas do dia a dia, tá bom? Hoje eu vou dar uma diquinha aí do Google Keep para vocês que vocês vão gostar bastante. Boa! Excelente. E a Bia falou, né, que a gente tá mudando um pouquinho o esquema. A agenda da Bia muda, aí por consequência a minha agenda muda. Então a gente agora vai passar a gravar. De segunda-feira, acabei de gravar com o Felipe, o A Fonte, que saiu na segunda-feira. A gente vai seguir publicando às quartas-feiras, porque de terça-feira tem o Olá Mundo a cada 15 dias. Se você não escuta ainda e você é dev, você tem que escutar. O link tá na descrição, que o Rambo e o Boom co-apresentam. E o Área de Trabalho vai seguir sendo publicado às quartas-feiras. Mas, se você quiser que seu follow-up entre na semana seguinte a publicação, manda rápido. Isso. Porque se você mandar depois de segunda-feira, aí vai ficar só pra semana que vem, aí já tenha passado, aí passou, né? Então, vamos agilizar. Então aproveitem. Aproveitem o final de semana, porque agora eu vou toda segunda bem cedinho, começo a organizar minha agenda, trabalho nas pautas da CBN, já trabalho nas pautas do Área de Trabalho juntos aqui, filtrando e selecionando o feedback de vocês. Então aproveitem, tá? Boa. E essa é a vantagem, Bia. A gente já tá trazendo um assunto que nem estava na pauta aqui, mas a gente já falou sobre ele algumas vezes, né? De como que você lida, não necessariamente com imprevistos, mas produtividade é também dar uma sambada quando precisa, né? E pra mim sempre foi muito bom fazer esses blocos e tentar ao máximo fazer a linha de produção das coisas, porque aí fica intercambiável, né? Eu dei uma adiantada no final de semana, editei um outro, que eu já tenho feito isso mesmo, né? De sábado eu tento editar os podcasts da Alura para me liberar durante a semana. Mas de segunda-feira, que era o refúgio se eu precisasse editar o Hipsters, que vai ao ar na terça, já garanti fim de semana para poder gravar com o Felipe, gravar com você. Aí eu, entre aspas, só edito o episódio, A Fonte, para publicar e depois começo o 95 Mac, né? Mas esses ajustes de ir blocando e passando as pecinhas de Lego pra lá e pra cá, pra mim tem se provado muito útil. Essa flexibilidade é muito boa, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, eu sei, mas quem consegue, vale investigável. Eu acho que pra quem trabalha por conta própria, né, quem empreende ou quem é autônomo, profissional liberal, eu acho que fazer essa técnica que você usa, Marcos, dos blocos de tempo funciona super bem. Mas pra quem tem um emprego convencional, e uma segunda atividade, um segundo emprego, ou então estuda, também é bastante útil, porque ajuda você, né, fora do horário que você tem que estar trabalhando, aproveitar melhor o pouco, muitas vezes pouco tempo disponível que você tem para fazer render, tá? Então, essa é uma técnica de produtividade que eu gosto bastante e funciona, tá? Usem o calendário para isso, a minha dica é que vocês façam esses blocos de tempo no seu calendário, mas não usem o calendário como um app de tarefas, tá? Você não vai colocar lá 8 da manhã, fazer tal coisa, 8h30, gravar, escrever. Não, isso vai para um aplicativo de tarefas, que você pode gerenciar isso mais facilmente, e o bloco que você tranca no seu calendário pode direcionar para aquelas atividades do dia que vão ficar no gerenciador de tarefas, porque até fica fácil, né? Eu faço muito assim, eu bloqueio os meus horários de home office na agenda para não marcar outros compromissos, né? Eu só escrevo HO na minha agenda, não boto mais nada. E aí, lá no Todoist, que continua sendo o meu gerenciador de tarefas já há mais de 15 anos, e eu quero também fazer um especialzão de Todoist com dicas para vocês, que eu mudei muita coisa aqui na minha gestão de tarefas, eu quero compartilhar com vocês. E aí, né, a partir desse bloqueio do tempo, eu tenho lá no Todoist as tarefas que eu quero fazer naquele dia, naquele bloco de tempo, tá? Então funciona super bem. E você pode até colocar
tem subtarefas no Todoist, você pode até colocar assim, HO do dia 10/8, por exemplo. Coloca isso como a tarefa e as coisas que você quer fazer como subtarefas, tá? Se você quiser mudar, adiar, colocar outra para outro dia, fica fácil de você arrastar, soltar, criar um outro HO para outro dia. Você faz isso muito facilmente. Então, compromisso é calendário, mas tarefas é para gestão de tarefas, tá? Separem bem as coisas. E a única coisa que eu sei que vai acontecer é que eu vou passar hoje tranquilamente o dia inteiro achando que é quarta-feira. Porque quarta-feira eu gravo com a Bia. É assim. A gente já gravou às terças. Teve uma época que a gente gravou de terça-feira. A gente ia gravar de terça mesmo, né? Agora, com a sua nova agenda, resolvemos deixar para segunda de manhã. A gente ia gravar terça-noite, na verdade. Mas na primeira semana eu já ia furar com o Marcos. Porque a parte da noite é muito complicada. Às vezes eu tenho questões familiares, domésticas e coisa para resolver, aqueles BOs de última hora. E já na primeira semana eu ia furar com o Marcos, porque eu precisei resolver uma emergência. Eu falei, a noite é péssimo, gente, é péssimo, porque as demandas vão surgindo ao longo do dia. Então, depois que você cumpre as suas obrigações, você tem que ir lá apagar os incêndios e, pelo menos pra mim, acaba sendo nesse horário, após o horário comercial, né? Ao passo que se eu bloquear ali uma manhã que eu tô em casa, pra mim é muito mais tranquilo, fora que meu cérebro funciona muito melhor depois que eu acordo também. E esse é um bom ponto, né? Quem tem muitas tarefas diferentes ao longo do dia, é igual quem tem consultório, sei lá, né? Coisa atrasa o segundo, vai encavalando, né? Isso. A gente gravar no fim do dia tinha muitas horas para dar alguma coisa errada, que atrasar, a gente ia acabar sempre falando, putz, a gente pode começar meia hora mais cedo? Pode começar meia hora mais tarde? E às 8 da noite eu já estou em plena fúria lá no Night 5 Mac. Né? Junto de um horário que é mais ou menos geralmente o horário de jantar, então ia ser corrido. Falei, bom, se é o que é, vamos lá, a gente faz dar certo. Mas eu acho que gravar de manhã foi a melhor solução mesmo, Bia. Indiscutível. Fora que, pra mim, a dica de ouro já falei, já compartilhei aqui com vocês nos episódios, é que as tarefas mais importantes, ou então as mais complexas, as que exigem mais atenção, é melhor marcar na parte da manhã sempre, de preferência logo após acordar, né? Eu comecei a fazer isso, acho que uns 20 anos atrás, depois que eu li um livro chamado Never Check Email in the Morning. No tempo que o que nos atropelava eram os e-mails, né? Então, aí eu falei, puxa, é mesmo, né? Porque eu já no dia anterior, né? Eu gosto de planejar o meu dia no dia anterior, na noite anterior. Então, eu já boto a minha listinha das coisas que eu quero fazer, mais ou menos que horas que eu quero fazer cada coisa, né? Ao passo que se você senta de manhã e começa a ver e-mails, no caso, 20 anos atrás eram os e-mails, né? Começa a surgir aquelas emergências, bagunça o teu dia e bagunça o teu cérebro de um jeito. Eu, pelo menos, sou muito ansiosa, então eu tenho uma coisa pra fazer, sabendo que vai ter outra coisa urgente depois pra fazer, nossa, mas buga minha mente de um jeito louco, né? Então o negócio é começar o dia já resolvendo as primeiras coisas, as coisas mais importantes. Eu sinto um alívio enorme, assim, tipo, depois das 11, meio-dia, porque daí eu vou pra academia. Eu já sei que eu já fiz as coisas mais importantes do dia, não vai interferir no meu treino também, eu não fico com a cabeça no trabalho, foco no treino. E à tarde eu posso fazer outras coisas, né? Tem as aulas que eu tenho que frequentar, e entre outras demandas. Então, para mim, funciona super bem e eu acho que quem tá atropelado, desesperado, com a vida naquela rodinha do hamster... E se você for uma pessoa matutina, eu acho que isso é uma questão de treino e de hábito também. Se você puder colocar, de preferência nas primeiras horas do dia, que tá todo mundo acordando ainda, nossa, as demandas começam a vir, mas a tarefa mais importante do dia já tá cumprida, né? E aí entra a gravação de podcast ou edição, você escrever um artigo, uma pauta, trabalhar numa planilha, um relatório, uma tarefa, um trabalho de faculdade que você tem que entregar. Então, deixa isso para as primeiras horas do dia, tá? Que você já se livra e a sensação mental, assim, de dar o check é muito boa. É curioso porque eu acho que acabei meio naturalmente também deixando de checar o e-mail de manhã. Porque como de manhã, geralmente, o que eu faço, né, na CNTP é
pauta gravação. Então, acordo, faço a pauta segunda-feira de manhã. Acordo, pauta da fonte, gravo a fonte, edito, reviso. É de uma levada só, agora vai mudar, né? Mas aí, sei lá, por um tempo foi de terça-feira, mas a gente passou a fazer de quarta-feira isso. De sexta-feira eu tenho a gravação do IA sob controle de notícias para também fazer gravação, edição, revisão, etc. Publicar o mais rápido possível. Então, como eu já tinha essas coisas blocadas de manhã, eu já tava tendendo a nem... Tem hora que, sei lá, eu vou abrir o meu e-mail às 4 da tarde, que é a hora que eu começo o meu shift no 95Mac, que geralmente tem, né? Alguém mandou uma proposta de pauta, alguma empresa mandou, tem um embargo para quinta-feira às 10 da manhã, posso te mandar o que é? Então aí eu começo a administrar isso, aí tem os e-mails pessoais também, mas é pouco, né? Eu consegui migrar para fora de e-mail, graças a Deus, há uns anos. Eu voltei a usar mais e-mail justamente por conta do 95Mac, porque ainda muito da comunicação interna a gente faz pelo Slack, né? Mas externo, vem muita coisa por e-mail sempre, né? Então não tem como evitar. Mas tem dia que... E tem dia que, sei lá, eu já sei que tem uma notícia, por exemplo. 4 horas eu sinto aqui, começo a escrever, revisa, etc. Daqui a pouco saiu outra. Das 6 da tarde do cara, não li meu e-mail ainda hoje. Deixa eu ver. Tipo, 6, 7. Então tem dia que é assim mesmo. Mas virou bem escanteado, assim, pra mim. Então acho que eu, naturalmente, eu pendi um pouco mais a fazer isso também. Já que você falou do Slack, eu lembrei agora uma pauta que não está na nossa pauta, mas que vale a pena a gente falar. Bom, teve uma polêmica aí, né, a respeito da primeira-dama, falando em bloquear o Discord no Brasil e tal. Bom, vocês sabem a minha opinião, né? Eu sou contra qualquer tipo de bloqueio de qualquer coisa. Não importa, pode ser a coisa mais frívola, como um chat de games, lá, sei lá, mas não é isso. Eu descobri essa semana, Marcos, que muita gente, muita pequena empresa, esses times assim de 4, 5 devs e um tá cada encanto do mundo, sabe? Eles usam o Discord no lugar do Slack, né? E eu não sabia disso, eu fui atrás, mas por quê? Tal. A parte do chat de voz é muito prático. Eu não uso o Discord, aliás, eu tô usando só para gravar o Papotec. Então, quando eu entro lá, eu tenho a comunidade dos Papotecers lá também, então... Mas a gente entra pra gravar e realmente o chat de voz é muito prático. A gente liga ali, a gente começa a conversar e vai. E se quer gravar, já grava também. E eu pensei, realmente, pra um time, né, não precisa ser só dev, né? Qualquer empresa, assim, que tem pessoal que trabalha em home office, cada um numa cidade ou mesmo num país, é muito prático, né? Então... bom, é só um motivo para eu ser mais contra ainda bloquear o Discord, né? Mas achei interessante, tô passando esse comentário para vocês e eu queria saber dos nossos ouvintes quem usa o Discord que não seja de games ou então passatempos, hobbies e tal, usa profissionalmente mesmo ou academicamente, enfim, eu quero entender melhor essa dinâmica, como é que vocês usam e se vale a pena adotar no lugar do Slack e outras ferramentas, até o Teams, né? O malfadado Teams aí, por que não, né? Mandem pra gente, mandem lá no meu Telegram, @biacunzi, tá? Mandem o feedback de vocês em texto, áudio, como preferirem, tá? Boa. Eu usei o Discord por um projeto por um tempo, eu achei ele pra nova geração. Não encaixou na minha cabeça, não. Eu não consegui, não funcionou, não deu certo. Falei, divirtam-se. É muito Gen Z, né? Nossa, não rolou, Bia. Parecia... Eu tive a mesma sensação que eu tenho quando eu tento usar o Windows hoje em dia. Parece que eu tô usando os 2 pés esquerdos com luva de forno, assim. Nada, não vai, não funciona, não deu. Mas tenho certeza que para muita gente, falando de empresa, lidar com o Slack, com o Discord, que no fim das contas são temperos diferentes para a mesma ideia, de você ter os canais, dentro do canal você ter os assuntos separados, e aí tem gravação, reunião, né, tudo meio parecido mesmo. Acabou que o Discord foi abraçado pela galera dos jogos. Eles reforçaram isso, o próprio logotipo é um controle, né? Mas foi meio simbiótico eles encontrarem esse, que chamam de Product Market Fit, né? Fazer, achou e investe, né? Legal. Bom, tivemos a pauta de improviso aqui, que não estava na pauta, a pauta. Vamos começar com a pauta. Vamos no episódio de hoje. Vamos lá. E eu quero começar falando de uma coisa que o Rony Peterson mandou pra gente, a gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha, que é um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima, que falou que é chamada pública de apoio à fixação de doutores no Brasil, e é um edital de concurso público que é do FAPER, que é o Programa Profix de Conhecimento do Brasil, foi lançado pelo governo de Roraima. Você tem que ter título de doutorado, né,
não pode ter emprego formal ou vínculo aí que seja incompatível com você se dedicar a fazer esse doutorado. Tem que morar ou passar a morar em Roraima durante esse projeto e tem que ser acolhido por uma instituição de lá. Então, o FRR, o ERR e FRR também. E tem que montar uma proposta detalhada que tem que ter qual o problema e impacto que você vai investigar, plano de comunicação, metodologia, orçamento também, né? Porque toda a parte de grana que eu não vou detalhar aqui, que são vários valores, vários números, vai estar aqui na descrição. As inscrições estão abertas já, começaram em 24 de julho, vão até o dia 9 de setembro. Tem um prazo, mas corre, né? Porque Natal tá aí, como a gente brinca o ano inteiro, né, Bia? Aí tem avaliação, resultado, vai de setembro de 26 até janeiro de 27, e começa mesmo em 2 de abril de 27. Vai ter, né, na descrição o link com as regras também, de exclusividade, que você não pode comprar com esse dinheiro que você vai receber, prestação de contas também, que é importante. E a Bia, eu sei que é uma pessoa extremamente acadêmica, e queria ouvir um pouquinho sobre o que você tem, ou de experiência, ou que você já viu de experiência desse tipo de edital, quem resolver, tá coçando pra fazer uma coisa dessa, vai olhar mais a fundo. Quais são as dicas, recomendações? Eu acho que eu tô compartilhando essa dica do Rony, porque eu sei que tem muita gente querendo, né, com ganas, assim, principalmente quem termina o doutorado, às vezes tá meio perdido com questão de vida na iniciativa privada ou no meio público, mas quer abraçar um projeto, quer trabalhar, fazer acontecer. E aqui no Sudeste, no Sul, é sempre muito concorrido, muito complicado, muito burocrático, porque não tem bolsa suficiente para todo mundo. Então, muita gente que está ou solteiro ou recém-casado, né, disposto às vezes a ir morar em algum outro lugar e fazer acontecer, é um projeto que vai incrementar muito no seu currículo, tá? Então, passando a dica para frente aí para quem quiser conhecer. Todos os detalhes o Marcos vai deixar na descrição. Sim, e obrigado a Rony por ter mandado isso pra gente. A gente espera que ajude a chegar mais gente aí pra você. Começar com os follow-ups sobre as últimas semanas. Opa! E sobre linguagens antigas de programação, o Cláudio Miranda falou: quando eu fiz faculdade de tecnólogo em processamento de dados, a primeira linguagem que eu aprendi foi PL1. Falou que é ótima de programar, falou que é bem English-like, né? Falou que no segundo período, COBOL, Bia. Cheguei a trabalhar, ele fala, com PL1, mas com COBOL nunca. COBOL é muito prolixa e verborrágica, linhas demais de programação. Falou que o frisson dava quando você tinha que levar o deck de cartões perfurados de um programa em COBOL da perfuradora para a leitura. E se caísse no chão, só chora. Ele falou que se formou em 1985, então tem tempo. Pois é, e essa semana a gente está completando 35 anos da web, né? A web como conhecemos hoje, vamos dizer assim, né? E fazendo esse paralelo com o comentário do Cláudio, assim, olha o quanto o mundo mudou em 35 anos, é outro mundo, né? Os historiadores costumam fazer um paralelo, assim, ou com a Revolução Industrial, né? Ou com o pós-guerra, né? A Grande Guerra, depois a Segunda Guerra. E agora dá pra gente dizer, né, a quarta revolução industrial, como chamam, né, linguagens de programação hoje estão em outro nível, né, quantas linguagens novas surgiram, né, tem as da modinha, enfim, né, mas tem aquelas... A própria sintaxe de programação foi mudando também para ficar mais dinâmica, né, nessas novas linguagens que surgiram. O Cláudio realmente tem muita história para contar, porque ele pegou desde o comecinho. PL1, nunca tinha ouvido falar, não conheço, não sei nada de PL1. Quando você estava se formando, Cláudia, eu estava em 85, ainda era criança, mas eu estava brincando naquelas revistinhas, aqueles encartes que vendia na banca, lá, microsistemas e tal. Eu comecei a brincar com o Basic. E Basic era muito Basic, né? Hoje tem o Visual Basic também. Mas é legal, também é uma linguagem redondinha, assim, né? Aí na adolescência eu queria brincar, conhecer coisas novas. Fiz um cursinho de Clipper, gente. Era muito voltado para automação comercial, sabe? O curso que eu fiz, mas era divertido. Fiz bastante projetinhos legais, né? E o COBOL, dizem que quem ainda sabe trabalhar em COBOL é um profissional muito disputado, porque tem alguns sistemas aí que não mudam e não podem mudar, né? Então, interessante. Obrigada pelo seu feedback, Cláudio. Valeu. E ele falando, eu não conhecia também essa linguagem de programação, e ele falou, né, PL1 eu só penso em GLP1. Então, me deu uma bugada aqui, mas bem interessante.
E você mandou pra gente falar aqui nessa semana um tweet, um post de uma pessoa que falou, né, que um tempo atrás comecei a receber mensagens de trabalho tipo, oi, vírgula, Laura, ao invés de, oi, Laura. Aí ela fala que a vírgula depois do oi me incomodava muito, ela diz. Eu não entendia porque, do nada, todo mundo começou a escrever assim. Aí ela fala que aí um dia caiu a ficha. O ChatGPT escreve assim. E isso me fez lembrar de um post que eu vi de um amigo meu, trabalhei com ele por muitos anos, o Marcelo. Ele é um observador muito afinado da humanidade. Ele falou assim, que o chato de saber escrever certo é acharem que o nosso texto veio de IA. Ele falou que isso é uma mudança radical da percepção que vai afetar muita gente competente. Eu lembrei da Bia também sendo acusada de ser uma IA quando ele escreve, né? E esse post dessa pessoa... Escreve e fala, né? Isso que eu achei engraçado. Então. E esse post dessa pessoa é a comprovação disso. Né? Incomoda ela o português correto, então quando escreve correto, agora é o GPT. Meu Deus. Isso é o que me pegou, né? A vírgula depois do oi me incomodava muito, né? Mas, por outro lado, veja, né? A Laura aprendeu alguma coisa, né? Ela viu que vocativo você separa com vírgula e é aquilo que a gente já tinha falado. De repente, o ChatGPT vai ajudar as pessoas a escreverem melhor, ampliar o seu vocabulário. A gente falou da história do Delve, né? Que é um termo em inglês que usam muito e tal. Mas eu vejo sempre o lado positivo das coisas. Se vai ajudar as pessoas a escreverem melhor, ou pelo menos saber como é o certo, eu já dou a disputa como ganha, tá? GPT 1, Gen Z 0. O meu problema, e eu nem sempre vejo a coisa dos lados positivos, tá, Bia? Mas o meu problema é que essa pessoa, ela tá muito próxima da resposta, mas ela não enxergou a resposta, que é que o oi, Laura é o jeito certo. Pra ela, está errado porque é o GPT que está escrevendo. Ela não entendeu que esse é o jeito correto, gramaticalmente, de escrever. Né? Ela ainda tá julgando outra pessoa, achando que outra pessoa que é burra, porque ela usou o GPT, porque o texto tá certo. Isso me dá né? Que é que nem alguém olha o travessão e fala GPT, alguém olha alguma coisa e já acusa de ser um GPT, né? Versus fala, não, é porque esse é o jeito que é. Né? Então, aí, por isso mesmo me lembrou aqui o post do Marcelo. Ela ainda não chegou lá, Marcos, mas a pulguinha picou, isso que importa, né? É que nem eu vi faz muito tempo isso, essas coisas você não sabe se é verdade ou não, mas eu era um cara num fórum de faculdade falando assim, gente, me ajudem aqui a encontrar, eu tô fazendo um trabalho sobre vacina e eu preciso que vocês me ajudem a encontrar, que eu só encontro textos, aí ele colocou entre aspas, científicos, que falem que elas funcionam. E a minha tese é que não, mas eu não consigo achar texto que fala que não funciona. Vocês podem me ajudar, por favor? E o comentário era assim, cara, você tá tão perto de entender a resposta e mesmo assim você tá tão distante que você não conseguiu sacar. É meio parecido, sabe? Então, enfim. Mas se, por outro lado, a pessoa, assim, mesmo sem ela querer, ela passa a escrever do jeito correto, ok, mas me incomoda isso, Bia. E não sei se por coincidência ou não, você mandou agora de manhã pra gente colocar na pauta sobre o Alexandre Cavegato Filho dizendo o seguinte, que tá vindo aí uma avalanche de livros-texto escritos com a ajuda de IA. E ele segue, mas eu tenho a impressão de que apesar desse excesso da oferta, a demanda vai aumentar, que a partir de agora as pessoas vão ler livros técnicos com a certeza de que eles não têm erros, que foi tudo muito bem revisado. E que a autoria de pesquisadores relevantes vai ser mais valiosa do que nunca e é o mesmo fenômeno que já acontece no jornalismo, onde a IA está reforçando a importância dos grandes jornais, já que tudo que vem de fora dos jornais grandes passou a ser visto como provável AI slop. E aí, Bia? Isso vai de encontro com algo que a gente também já falou antes, né? Quando começaram a surgir os primeiros papers, né, escrito por IA, aquela vergonha alheia, tudo cheio de erro, as gafes. E a gente comentou, o Marcos falou que isso vai chamar mais a atenção das pessoas, as pessoas vão começar a ficar mais atentas com relação a isso. E o comentário do Alexandre justamente incrementa isso que a gente falou. Então agora vai sim ter uma avalanche de livros-texto e também papers, mas com um cuidado muito maior na produção. E eu acredito que o cientista, o pesquisador, ele realmente tem que dedicar mais tempo dele na pesquisa em si do que tanto no escrever e organizar texto. Isso aí pode perfeitamente, se ele tem as ideias bem organizadas, bem concatenadas
e dentro do método científico bem organizadinho, a IA só vai dar um up, né, no trabalho dele. Não é fazer o trabalho por ele, tá? Então, revisão aqui é fundamental e, inclusive, no meio acadêmico e nas editoras, nos publishers, está se discutindo muito, né, Marcos, o papel dos revisores. Sim. Tá? As revisões por pares, nos artigos também, que é uma coisa que sempre foi de graça e agora estão começando a fazer alguns experimentos, uma editora aqui, outra ali, em ter revisores pagos, né? E os primeiros resultados preliminares são que os papers estão sendo publicados mais rapidamente. Claro, né? O revisor está recebendo, o que é bom. Imagina você faz uma pesquisa na área de IA, escreve o seu paper e ele só vai ser publicado dali 2 anos. Já vai estar defasado, gente. Nossa, assim como a gente já comentou papers assim de 2023 e a gente lê, mas não é mais bem assim, né? Então, legal. É bom ver que as nossas tropeçadas aí estão fazendo as coisas andarem para frente e de uma forma mais crítica, e é isso, né? A autoria de pesquisadores relevantes será mais valiosa do que nunca. Endosso 100% essa frase dele. Isso de estar desatualizado é curioso, que não é sob controle no passado, que a gente gravava, sei lá, em abril para publicar em julho. Já a gente podia não ter publicado a entrevista, porque estava tão desatualizado já, que às vezes tinha, na edição, eu precisava cortar algumas perguntas e respostas, porque parecia que eu fazia a pergunta e a pessoa respondendo estava completamente desatualizada. Porque já tinha saído um modelo novo, uma técnica nova, tinha um problema que era um problemão que parecia, estava resolvido já era corriqueiro. Então, imagina, né, 2 anos de atraso para você ter uma tese e preparar bonitinho, aí ser revisado e publicar. Então é um problema mesmo. E na cola disso, o Matheus Rodrigues mandou pra gente alguns áudios e mandou os documentos também, mostrando a diferença de preparação entre o Claude e o ChatGPT para fazer o planejamento de uma aula. E o que o ChatGPT fez, sim, foi o relatório de um preguiçoso incompetente que não estava a fim de trabalhar, que enfiou um gráfico para parecer uma coisa profunda e falou, né? E o Claude fez bonitinho. Ele tem, para fazer documento especialmente, ele tem uma preocupação, não se preocupa, mas vocês entenderam, grande com deixar a formatação, hierarquia visual, aprofundamento, sessões muito bem definidas. O GPT mandou o rascunho do outline que poderia ter sido feito no guardanapo, né? E reforçou essa ideia sobre essa parte mais, quando você precisa de um trabalho um pouco mais estruturado, que sirva de base para você partir para fazer alguma coisa, o Claude dá de 10 a 0, né? Exato. E eu recebo muito feedback de ouvintes nossos e também vejo lá nos nossos grupos, né? Muita gente está acostumada ou com o Gemini ou o próprio ChatGPT, que é o mais popular, disparado, né? Faz uma experiência com o Claude e vê que realmente tem uma diferença, né? O Matheus Rodrigues mandou um feedback pra gente, ele fez esse teste e é diferente, gente. Eu até me pergunto, será que a Anthropic, nesse sentido, já ultrapassou a OpenAI, né, em termos de qualidade, vamos dizer assim, um termo bem amplo, né, bem genérico, em termos de qualidade? Porque tem tanta gente que faz um trabalho intelectual mais elaborado, tá preferindo ir pro Claude depois que experimenta, é de se questionar, né? Quero saber de vocês também, ouvintes, né? Vocês que estavam super habituados aí, ou com o Gemini, ou com o ChatGPT, e foram pro Claude e não conseguem mais sair, mandam uma mensagem para mim lá no Telegram, @biacunzi, conta como é que foi esse processo, o que você percebeu, e se até quiser mandar alguma coisa do seu trabalho, assim, alguns insights, né, para entender qual foi a diferença de fato que motivou a fazer essa transição, conta para nós, tá? Boa, e é uma situação assim, a história da tecnologia mostra que o mainstream é um duopólio, sempre. Você tem Windows e tem Mac, eu sei que existe Linux, tem Chrome e, sei lá, um Safari ou Firefox, e tem os outros também, iOS e Android, aí não tem o que fazer, mas pende a esse duopólio, né? A diferença do mercado da IA é que, pelo menos por enquanto, ainda não existe uma diferenciação ideológica entre os dois modelos, assim como existe
entre iOS e Android, assim como existe entre Windows e macOS. Né? Os dois estão disputando exatamente pelo mesmo alvo e o mesmo cliente. Tudo bem que todo mundo quer todos os clientes do mundo, mas deu pra sacar aqui essa diferença, né? Eles estão... Ainda a evolução deles converge para um mesmo ponto versus os outros dois, né? Mas eu tenho essa mesma impressão, que hoje em dia a OpenAI já faz uns meses perdeu a passada e tá aumentando essa diferença mesmo. É que agora a Anthropic tá com o Dario Amodei, que tá precisando receber um treinamento de imprensa melhor, né? Que não só abre a boca e fala bobagem. O que é uma pena, porque a intenção é boa, mas tem uma falta de filtro ali entre o cérebro e a boca que tá fazendo ele passar vergonha de vez em quando, né? De semana pra semana, mas é a vida, né? Tem os acionistas que tem que dar uma agradada, é aquela história, né? Precisa ganhar algumas manchetes aí, volta e meia. E essa, assim, é outra verdade universal do mundo da tecnologia. Não importa o quanto as pessoas vejam você ou a sua empresa como a salvadora da pátria, você vai viver tempo suficiente para virar o vilão. Sim. Você vê o Facebook, o Mark Zuckerberg já passou por esse ciclo algumas vezes. Teve por 3 semanas aí que o Zucker era mó legal recentemente, né? Que ele começou a ficar bombado e tava divertido e postava uns memes, não sei o quê. Aí pronto, virou nerd babaca mané de novo, né? Mas é meio cíclico isso, né? Então Anthropic nasceu como alternativa segura e boa e bondosa e pró-humanidade à OpenAI. E agora tá lá com essa xenofobia que fala, pelo amor de Deus, cara, pensa antes de falar. Então, e aí as matérias que estão saindo, você vê que elas já são moldadas para apoiar nessa vilanice junto de ser meio bobo. A percepção do Dario Amodei, CEO da Anthropic, ser meio bobo, que nem semana passada saiu a matéria que Dario Amodei está preocupado porque ele acha que as pessoas estão trabalhando na Anthropic pelo dinheiro. E não pela missão da empresa. Disse o CEO oferecendo 20 milhões de dólares por ano para algum mês. Você fala, cara, é óbvio, você achou o que é, filhão? Né? A gente até comentou sobre isso no IA Sob o Controle. Nossa, dá uma preguiça esse assunto. Então pintou-se agora a Anthropic como a vilã da vez. Até aparecer uma empresa nova que vai ser alternativa, que daqui a 3 anos vai ser a vilã, porque tem a nova. É meio cíclico isso, né? Não se esqueçam que o Google começou com o mantra Don't be evil. Exatamente. Cara, essa é outra excelente ponto. Toda empresa de tecnologia vai ter seu mantra jogado contra si mesma. A Apple era It Just Works, lembra? Lembro. Qualquer coisa que... cadê It Just Works? O Google é Don't Be Evil. O Facebook que era Move Fast and Break Things. Se você tem um lema, você vai quebrar esse lema e vão rapidinho apontar pra você. Mas o Don't Be Evil, ele foi bem marcante da mudança da missão do Google, né? Enfim. E falando em Don't Be Evil, Bia, uma coisa que chamou muito a atenção de todo mundo, inclusive a minha na semana passada, eu falei, mal vejo a hora de conversar com a Bia a respeito disso, é o vírus criado em laboratório com a ajuda de IA. Porque, motivos óbvios, isso chamou a atenção, né, ainda mais no mundo pós-pandemia. Eu quero entender da Bia o que é, o que não é, principalmente, que isso é muito importante também, para a gente se informar aqui, poder falar de um jeito inteligente sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles. E aí, se você for em expressvpn.com/adtrabalho e assinar o plano anual, eles dão para você no fim desse ano mais 3 meses para você seguir usando, sem precisar pagar, sem precisar renovar. E aí, se você quiser, você renova. Isso é para proteger seus dados e a sua conexão. Se você usa muito Wi-Fi que você não conhece, ou mesmo de vez em quando, basta uma vez para o estrago estar feito, né? Que você não sabe quais dados são coletados, como é que está a segurança desse Wi-Fi, se tem alguém pendurado ali para ver a conexão, então os servidores que você acessa, arquivos que você trafega, você devia poder dizer não para esse tipo de exploração ou de vulnerabilidade mesmo da conexão. Daí você faz isso com a ExpressVPN, porque fica tudo criptografado e nem ela sabe os sites que você acessa e quem é você no fim das contas, né? E para streaming é muito bacana, porque dependendo do país que você usar para rotear sua conexão, eles têm servidores aí em coisa de 100 países pelo mundo, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil, para ver mais vídeos, ou vídeos diferentes, filmes, séries, enfim. Vai em expressvpn.com/adtrabalho para ver como é fácil colocar no seu roteador de casa, direto se você quiser, ou então no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo. Eu vejo aqui usando na Apple TV, e aí se você assinar o plano anual, depois de testar por um mês de graça, eles dão para você 3 meses a mais para você seguir usando. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por deixar os nossos ouvintes mais produtivos e não passar perrengue enquanto eles viajam. Muito obrigado e vamos lá. Na última semana saiu o artigo revisado por pares de uma coisa que já existia faz uns bons 2 anos, esse estudo sobre utilizar IA para desenhar um vírus, e esse vírus, para esse estudo, foi colocado para atacar bactérias, e ele não teria, esse vírus específico, não teria como oferecer um risco a humanos, porque ele não se conectaria a humanos. Estou falando aqui de um jeito bem abrangente, provavelmente impreciso cientificamente, porque a Bia aqui manja disso. Mas viralizou porque, né? Porque é alarmista. Vírus criado por IA é agora, né? Mas e aí, Bia? O que é verdade, o que não é? O que aconteceu? Vamos falar sobre isso. O que todo mundo pensa em arma biológica, né? A manchete é assim, a IA criou um vírus que não existe na natureza, ou algo assim, mais ou menos, né? O que acontece? Vírus são usados já há muito tempo para, por exemplo, funcionar como vetores de fármacos, de vacinas, né? O que acontece? O vírus, ele vai infectar o seu corpo, só que ao invés de ele injetar o maquinário dele nocivo nas nossas células, ele vai injetar uma molécula pré-programada para curar ou para proporcionar algum tipo de conserto, vamos dizer assim, genético em algum problema, ou mesmo ajudar a replicar um antígeno, né, que é o princípio básico das vacinas. Um antígeno é um invasor, né? Um pedacinho de um outro patógeno o suficiente para não provocar uma doença em você, mas para ativar o seu sistema imunológico a reconhecer, opa, esse é um invasor, então eu tenho que estar preparado para quando ele de fato entrar dentro do organismo. Então ele usa esse pedacinho aí como uma leitura para ele aprender como que é o invasor. A questão aqui é que, além de alarmista, né, esse título, tanto que repercutiu, né, os pesquisadores usaram um bacteriófago lá, que é um vírus que infecta a bactéria, tá? No caso, a bactéria é a coli. A coli todo mundo tem na nossa microbiota e tal, mas eu acho que é a bactéria mais estudada do mundo por características próprias dela, né? Então, o que muda nisso? Qual que é a novidade? Né? A novidade é que você não pega um vírus que já existe e modifica ele para transformar num vetor. Eles pegaram um vírus, é uma construção do zero, é totalmente biologia sintética isso, tá? Então, você consegue definir exatamente o que cada gene vai fazer, que tipo de regulação, como é que vai ser a interação com o metabolismo do hospedeiro, enfim, tudo isso aprendido a partir de sequências biológicas que já existem, tá? Pode dar merda? Pode. Mas, honestamente, é muito difícil, tá, gente? Porque a IA tá gerando isso o tempo todo e, de repente, vingou, tá? Mas não é o suficiente para causar uma catástrofe, né? Os vírus, para eles se tornarem patogênicos e causar problemas, eles têm que circular muito na natureza. Mas muito, 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 porque eles vão se modificando com o tempo, vão se adaptando, tá? E, claro, o planeta é muito grande, né? Tem muitas pessoas, então eles circulam e se adaptam. Ao passo que quando você gera na IA, é tudo muito quadradinho, a resposta é muito limitada, mas talvez essa resposta, por ser limitada, é justamente o que a gente precisa, né? Você tem uma doença de nascença, uma doença genética, por que não criar um vírus só para injetar aquele gene que está faltando para a pessoa produzir aquela proteína que causou uma degeneração neurológica, muscular, sei lá, né? Então, eu acho que está muito longe de você criar um vírus sob demanda para se transformar numa arma biológica. Não é assim, tá? Então, o pessoal vai me zoar aqui porque eu sou muito otimista, como sempre, eu sempre olho o lado bom das coisas, né? Mas, pro lado médico, isso realmente é muito bom, tá? E o artigo, ele fala especificamente da antibiótico terapia. Por quê? Nós estamos num momento agora em que a resistência bacteriana é uma questão crucial, porque nós temos cada vez mais micro-organismos
que já existem há muito tempo, mas que não estão respondendo aos antibióticos convencionais. E está sempre aquela briga de gato e rato, né? Se criando cada vez antibióticos mais amplos, mais potentes, né, para bactérias que já existem e que vão se modificando e vão se adaptando. Por quê? Basicamente pelo uso indiscriminado de antibióticos. Isso está acontecendo, né? É uma culpa meio que nossa. E até nas redes de esgoto, na rede de abastecimento de água, se encontra antibióticos, tá? O que é péssimo, né? Então, se você tiver a possibilidade de construir um vírus específico que só vai infectar aquela bactéria, bacilo tuberculose, por exemplo, né? Ele só é capaz de infectar aquela bactéria. Pensem nas possibilidades terapêuticas com um mínimo de efeitos colaterais e também de impactos ambientais e epidemiológicos. É excelente. Uhum. É um passo a mais na medicina personalizada. Eu não vou deixar de lado esse risco aí com relação à biossegurança, né? Claro, existe o risco, mas eu acho que ainda é muito pequeno, tá? Vamos ver, né? Não sei. As coisas podem mudar daqui a uns anos, mas se vocês que entendem evolução e como é que as mutações ocorrem, acho que fica mais fácil de compreender como é complicado você criar um vírus novo do zero que vai causar um mal determinado numa população, tá? É muito difícil. Tá? Não basta você criar o vírus, as coisas têm que ir à prova, né? No lado prático tem que acontecer realmente, e o risco é baixíssimo. Tá. Que a primeira coisa que eu pensei, sendo leigo, foi este vírus, ele não infecta, mas basta uma mutação para isso mudar. Então não é exatamente assim, né? Teria que ter uma condição maior de circunstâncias para esse específico aqui poder ser um pouco mais problemático, vou colocar aqui como eufemismo, mas eu vou deixar aqui na descrição também uma matéria do New York Times que levanta um ponto que eu queria ver com você, que você está mais envolvida na comunidade científica. Existe mais guideline ético do que regulamentação sobre o que deve ou pode-se ou deveria poder fazer ou não. Tem, claro. Apresento isso por quê? Porque a intenção foi positiva. Foi colocado dinheiro, esforço, investimento, pesquisa, em parceria com a ferramenta da OpenAI, que é a Evil, que é o GPT específico para esse tipo de investigação. Então existe um pouco de uma pincelada de OpenAI, poder também puxar ali o plug da tomada se ela quisesse, ou se ela achasse que ela devesse. Mas, neste momento, a impressão que eu tenho é que poderia ter muito dinheiro investido em cientistas pouco éticos ou responsáveis, que eles poderiam ter tentado usar a IA para criar um vírus de ataque, né, que pudesse oferecer algum problema. Hoje em dia, tirando... Sim, eu estou colocando do jeito bem óbvio, que em alguma parte isso provavelmente seria um crime. Mas a parte específica da criação mesmo, não existem regulamentações. É mais um código de ética que rege que as pessoas que têm esse conhecimento vão ter a consciência de não usar isso para o mal. É por aí ou entendi errado? Sim, não, é exatamente isso, tá? Mas para você criar um laboratório de virologia, é extremamente burocrático, tá? Tem muitas coisas que você tem que cumprir para que esse laboratório viabilize, tá? Questões éticas, ou mesmo a construção, o tipo, os equipamentos, a forma, as pessoas que vão trabalhar lá. Hoje a gente sabe que a pandemia, né, do coronavírus começou lá em Wuhan, em um laboratório de virologia, né, um vírus que deu uma escapada, vamos dizer assim. Ele infectou um pesquisador. O pesquisador foi para a rua e já era, né? E você tem vários níveis de laboratório, desde o nível mais básico, né, esses laboratórios da sua faculdade e tal, até o nível 3, nível 4, que tem pouquíssimos no mundo. E em cima deles tem toda uma vigilância, autoridades sanitárias que estão sempre exigindo protocolos e relatórios, né? E depois da pandemia, isso aí tá mais estrito do que nunca. Claro, né? Tem muita questão aí com relação ao governo chinês. Pode ter um laboratório escondido, trabalhando com coisa. Só que aquele negócio, né, Marcos? Quando você trabalha numa coisa que é muito secreta, segredo é só uma pessoa. Se já são duas, já não é mais segredo, na minha opinião. Então é muito fácil um que fala pro outro, sabe, essas coisas se espalham. É difícil você manter um trabalho
Não existe, gente, mais aquele cientista lá de 100, 150 anos atrás que fazia tudo sozinho no laboratório dele. O Fleming lá que deixou uma placa, que criou um fungo, aí ele descobriu a penicilina. Gente, isso não existe mais, tá? Hoje, pesquisa científica de ponta são equipes enormes, tá? Você tem um coordenador, geralmente o cara que ganha o Nobel, tal, 2 ou 3 ali, né, que ganham o Nobel. Eles têm equipes de 50, 100 pessoas e muito estudante também que fica lá trabalhando junto. Então não é tão simples assim, tá? Então, eu acho que esse artigo, a gente tem que pensar assim, a engenharia genética, a engenharia genômica já é uma realidade e já chegou na engenharia generativa, vamos dizer assim, né? Nós já conhecemos genomas completos de diversos micro-organismos e as IAs vão se inspirar nesse banco de genomas gigantes que nós temos para começar a criar coisas novas, tá? Então, eu acho que a virologia, né, essa parte experimental da virologia está mais ampla agora, porque a gente vai criar mais hipóteses para testar, só isso, tá? Agora, para virar uma aplicação clínica, uma terapia, um medicamento, gente, isso vai muito ainda, não é tão simples assim, tá? Tem que testar em células, tem que testar em animais, e começar a testar em pessoas, e vai ter um cuidado muito maior, justamente por ser fruto de biologia sintética. Então, eu acho que vocês não precisam ficar alarmados com isso não, tá? Ok. E da parte de processo mesmo da criação, eles escolheram esse vírus que eles já sabiam que ele tinha, você havia falado, né, de infectar o coli, etc. Isso. E eles, junto com a ferramenta Evo da OpenAI, eles geraram 700 mil versões em potencial desse DNA que eles poderiam investigar. Dessas 700 mil, eles escolheram 285. E aí, eles testaram esses genomas, colocaram lá nos Petri dishes, né? Isso. E aí perceberam que em um deles, as bactérias, eles viram ali, observaram que estava tendo efeito nas bactérias. Os outros todos não, né? Então, de 700 mil, funcionou. É uma escala gigantesca e eles começaram a perceber, e a partir disso eles prestaram mais atenção nessa versão específica, né? E dessa assim, um outro ponto. Teve 16 que eram viáveis e essa específica ela era um pouco mais eficaz para infectar ali. E é engraçado falar sobre eficácia de infecção, né? Mas ainda assim, geralmente fala do contrário. Enfim, vai estar aqui na descrição. Obrigado, Bia, por ter me acalmado. Aposto que é muita gente também. É claro que existe aquela máxima de quando você inventa o carro, você inventa o acidente de carro, você inventa o fogo, você inventa piromania, sei lá. Mas a intenção aqui, como geralmente ela é positiva, né? É mais positiva que negativa. Mas claro, né? Gente, é uma matéria jornalística, tá? E o que o veículo quer é cliques, né? Então tem que botar um pouquinho de sensacionalismo, como eu falei lá no início, né? É alarmista? Chamada Mas conforme você vai lendo, que você der o trabalho de ler tudo, vai ver que não é bem assim, né? Mas precisa daquele bait. Ok. E para finalizar o episódio, o Fabiano Castelo falou que ele mandou um follow-up lá em gigahertz.fm/feedback e falou o seguinte, né? Sobre a criação de aplicativos. Ele fala, Marcos, você poderia dar um overview de como que você está usando o IA para criar aplicativos? Qual que é o processo? Onde você publica? Tem custo envolvido? É iOS e Android? Ele falou que está muito curioso. Antes disso, eu quero saber, Bia, você por acaso fez algum teste de geração de apps recentemente? De geração de apps? Como assim? Vai decodar alguma coisa? Não. Eu só tô codando a reforma da minha sala. Aliás, eu elogiei tanto semana passada que deu tudo certo. O último móvel que chegou aqui, que é um rack de TV, veio errado. Parece que é uma maldição. Foi só eu falar que tava correndo tudo bem. Não. Aí vou ter que trocar, e eu comprei online, é um saco, tem que ir na agência, eu comprei em marketplace, né, tem que ir lá, tem uma burocracia, já encomendei outro, mas tem essa chatice, né, então eu realmente não fui muito atrás disso, pretendo, gente, tô sempre prometendo aqui, não sei se eu vou gerar um app inteiro, mas, aplicaçõezinhas, como eu falei assim, scripts, isso eu faço, tá, Sim. Eu fico vibe codando mesmo. Mas não uma aplicação cheia, completa. Isso, eu nem tenho interesse nisso. Deixa pro gordo geek. Aliás, a gente tá vibe codando um app de tarefas lá que é muito legal. Testem. Acho que a gente já deixou o link aqui, né? Sim, a gente já colocou no link. E falando em app de tarefas, eu quero fechar o episódio dando a dica que eu prometi no começo, tá?
Eu tô usando, vocês sabem que eu uso muito o Samsung Notes, porque eu adoro a nuvem da Samsung, né? Tá sempre tudo em todos os meus dispositivos. Mas para algumas listas de tarefa, eu tô usando mais o Google Keep. E vocês devem desconfiar o motivo, né? O motivo é o smartwatch. Então, eu já fiz isso com os treinos da academia. Então, pelo menos no começo, né? Que você não decora as sequências, os aparelhos e as repetições e as séries e tal. Então, é muito mais prático colocar no seu pulso do que ficar consultando ficha ou então pegando smartphone e tal. E para isso, o Keep funciona super bem, tá? Coloquei lá toda a sequência de exercícios e eu consigo consultar ali no relógio. Tinha um problema com listas de supermercado, né? Também é um saco, você segura o celular, aí você tem que pegar as coisas, bota o celular no bolso, você não quer deixar no carrinho, óbvio, né? Aí eu falei, vou fazer uma lista de compras no relógio, vamos ver se funciona? Vamos ver. O que eu gosto dessa parte de lista de compras no Google Keep é que conforme você vai dando check nas coisas, ele empurra para o fim da lista aquilo que você marca como concluído, e ele deixa lá no comecinho da lista só as coisas que faltam. Então você não fica rolando tela, que é bem, deixa eu ver o que falta aqui. Não, ele já empurra lá pro final. Então se faltam só 3 itens na sua lista, os 3 itens vão estar lá no topo da sua lista. Aí eu comecei a pensar, será que isso funciona no Watch também? Porque eu quero dar o check e a lista ser dinâmica, né? E não é que funcionou, mas eu fiquei tão feliz que eu tô compartilhando a dica com vocês. Então você vai no seu supermercado, coloca a sua lista de compras no seu relógio e você vai dando check ali no próprio relógio e ele vai dinamicamente rearranjando os seus itens ali e ocultando no final da lista aquilo que você já marcou. Muito prático, muito fácil. E vocês que fazem listas de compras e vão toda semana, né? Eu acho um saco ir no supermercado, mas vai ficar mais fácil, vai ficar mais rápido, né? E o seu tempo em supermercado vai ficar muito mais otimizado. Então eu vou colocar o tutorialzinho em vídeo lá no Telegram, mostrando como é que as coisas funcionam no relógio. Eu acho que vai ter gente querendo comprar relógio só pra isso, porque eu achei muito legal. Bem legal mesmo. Eu no mercado eu acabo usando, tenho o reminders aqui do iOS, mas eu raramente lembro de tentar usar o relógio para chegar. Eu tiro o telefone do bolso e vou, comprei. Não, o bacana é justamente o que você dá o check, ele joga no final da lista. Isso que é legal. Sim, então, sim. Você não fica rolando, procurando coisas, ainda mais listas grandes, né? Não, conforme vai faltando menos coisas, elas ficam lá no topo e você não fica dando scroll, você tá toda hora. Só vira o braço, você vê o que falta. Agora eu vou na sessão tal, vou na outra sessão tal. Bem melhor. Bem legal. Boa. Então, quando você... Bom, você vai publicar o vídeo no canal, né? Vou colocar no meu canal no Telegram. No mesmo momento que saiu o episódio, que vocês já estão ouvindo o episódio, já deve estar lá. Beleza. E deixa eu responder, então, a dúvida do Fabiano Castelo sobre como é que eu tenho feito o tudo de Vibe Code. Bom, tudo aquilo. Eu fiz 2 aplicativos. Na verdade, estou fazendo mais 2 projetinhos aqui, mas 2 aplicativos mesmo, só para mim. Então, eu não publiquei. Ele tem custo envolvido? Sim. Tanto o que eu fiz, a rinha de LLMs, né, quando eu fiz o meu primeiro app, que eu falei Claude e GPT, façam o mesmo aplicativo, Codex, né? Claude programação e o Codex de GPT. Sim. Façam o mesmo app para eu ver quem vai fazer melhor. E acabou que o Claude tinha feito melhor. Eu estava usando o plano pago. Na verdade, eu tinha conseguido um trial de usar o Claude. Então, teoricamente, teria sido um mês pago. E o GPT eu assino desde sempre o plano de R$100 por mês, que também teria sido o preço do Claude. Então, teve esse custo. Não foi o custo a mais. Eu já pago o negócio de qualquer jeito. Então, eu tirei proveito disso também. Mas, até onde eu sei, não teria dado para fazer isso com os planos gratuitos, tá? Aí ele perguntou, iOS e Android? Os que eu fiz foram só de Mac. Um aplicativo foi o que eu cadastro endereços de sites que não tem RSS e esse aplicativo fica buscando para ver se tem uma atualização no conteúdo. Se tiver, ele me avisa, porque isso me ajuda a encontrar pautas para o 95Mac antes de outras pessoas encontrarem, com sorte isso que acontece, né? E tem acontecido até com frequência, porque eu tenho colocado uma lista cada vez maior de sites para poder ficar de olho, tá? O segundo app que eu fiz foi um de acompanhamento de preço de ação na menu bar do Mac. Para eu poder bater o olho e saber se está subindo ou se está descendo. E tenho... fiz uma integração... Pedi para isso eu fiz com o Codex. Que é o que eu tenho usado para tudo. Eu acabei deixando o Claude de lado porque, já que eu uso o ChatGPT, porque para mim ele funciona melhor para o resto das tarefas que eu tenho de escrita e coisa assim,
não fazia sentido, eu não queria, na verdade, ficar assinando tanto o GPT quanto o Claude, e eu estou usando o GPT porque o próprio Codex, entre o primeiro app que eu fiz e o segundo, ele próprio melhorou bastante e pro que eu preciso já é bom o suficiente. E esse segundo é cadastrar a ação, ficar checando, fazer relação entre BDR e as ações dos Estados Unidos, pegar a cotação do dólar, e eu botei gráfico, comparativo, mas é só para uso meu aqui. Até pensei em talvez lançar, mas é um trabalho tão maior do que eu estou a fim de dedicar tempo agora que eu falei, deixa para lá, porque envolveria ter a conta de desenvolvedor da Apple, ter um lance de certificado, comecei a olhar isso, aí deu problema, falei, cara, quer saber? Deixa para lá. A minha intuição é que com o tempo isso vai ficar mais simples. E a hora que ficar mais simples, eu faço. Assim como o próprio desenvolvimento das coisas, né? Então, eu lançaria para iOS se fosse mais fácil lançar para iOS esse das ações. Sim. Por enquanto, eu não vou fazer isso. Então, é mais ou menos por aí. Qual foi o processo? Cara, é 100% tentativa e erro e paciência. Tá usando IA para criar os apps? 100%. A IA tá criando os apps. Eu só falo o que eu quero, eu olho e falo, tá certo, tá errado. Tá certo, mas dá pra fazer desse jeito? Não sei. Volta, não ficou bom. Volta pra como é que tava. É um processo bastante iterativo, mas eu olhar e pensar assim, se eu tivesse baixado esse app da App Store, o que eu ia querer que ele mudasse, que ele funcionasse melhor? Aí eu penso, poxa, o negócio tá fazendo pra mim, eu consigo ter esse poder, né? É o que todo mundo sente. Você baixa um app e fala, nossa, isso aqui funciona muito. Putz, não é assim que devia funcionar. É até difícil a gente quebrar o modelo mental de lembrar que mesmo esse app que o GPT tá fazendo pra gente, a gente tem esse poder de vez em quando de... Você pede, coloca um botão que faça não sei o que lá. Ele coloca um botão e faz o que você pediu. Mas não faz exatamente o que você tinha pensado. A gente tende a falar, não, cara, faz... Você tem o poder de pedir pra fazer como você pediu, sabe? Então isso é uma coisa que demora até a gente pegar bem... É a mesma coisa com texto. Você pede pra mexer num texto, ele mexe, fica 90% bom. Ou ele faz uma coisa que não foi o que você pediu, mas fala... tá, foi o que chegou. Não foi o que chegou. Vai lá, pede, mexe, ajusta, fala pra fazer de novo, né? Isso é uma coisa que a gente, pelo menos eu, tenho dificuldade em lembrar que tem 100% desse poder, né? O processo entre o fim do ano passado e agora melhorou bastante, que é isso que eu comentei de que no Codex hoje em dia já é bom o suficiente. O primeiro app, aquele das notícias, tinha ficado melhor o do Codex, apesar da interface ter ficado melhor o do ChatGPT. Hoje em dia, para mim, a necessidade de lançar um negócio... Lançar não, né? De ter só para mim, o Codex é suficiente. Eu não teria coragem de lançar um aplicativo mais complicado do que isso que eu tô fazendo publicamente. Esse das ações mesmo. Esse das ações, tudo bem que não envolve o dinheiro da pessoa, ela tá colocando a ação que ela comprou e tá vendo o número subir e descer, né? Se der errado o app, ela não perde dinheiro, teoricamente. Se ela passar a depender muito desse app, que nem ia ser a intenção, aí pode ser que ela perca uma oportunidade de vender ou de comprar, mas não é pra isso, né? Então, eu poderia até lançar, mas coisa que envolve, você vai criar uma conta e nessa conta você vai colocar dados... De lembrete, por exemplo, eu não faria. Porque se a pessoa cadastrou um monte de lembrete, apoiou o trabalho inteiro dela aqui e sumir os dados, eu fazer o quê? Nossa, Sabe? Então eu não teria essa coragem. Porque eu não sei desenvolver, eu não sei programar. E eu vejo casos, esses são casos que não dá pra saber se é inventado ou não, que eu vejo no Twitter, por exemplo. Gente, lancei aqui o app e agora tá invadindo o Stripe das pessoas. Sei lá, é um exemplo que eu tô inventando. E a pessoa, eu não saberia resolver, porque eu não sou desenvolvedor, né? Esse próprio das ações, ele está usando algumas APIs que são gratuitas e públicas para consultar o preço de ação, por exemplo. Uma é do Yahoo, outra eu nem sei de onde é. Eu não teria, eu deveria saber se eu fosse lançar publicamente, sabe? Então existem algumas responsabilidades que você assume quando você passa a disponibilizar um aplicativo que você... Não importa que se você não sabia que ele estava usando, cara, o app é seu. Para quem está usando, a pessoa não quer saber se você sabe ou não o que está lá dentro. Ela quer que você seja responsável e que funcione e que você proteja os dados dela, né? Tem um monte de caso de API que acaba vazando porque a pessoa não sabe configurar, o GPT configura errado para ela e está lá uma API exposta que não poderia estar exposta. E aí tá feito o estrago. Então tem duas situações muito diferentes entre usei o GPT para fazer um appzinho aqui para mim ou usei o GPT como o
desenvolvedor da minha empresa de startup de fazer apps e botar no mundo e ficar rico. Sim. A sua responsabilidade vai aumentar exponencialmente quando mais de uma pessoa do que você passar a usar o aplicativo. É divertido, é legal, especialmente pra mim, já falei várias vezes aqui, eu tentei algumas vezes aprender a desenvolver, meu talento não é esse, é frustrante e o prazer que eu sinto escrevendo um texto pro 95 Mac, por exemplo, especialmente de uma coisa que é complicada de explicar, ou não sei, a hora que tá no ar, eu acho que é o mesmo, e mesmo enquanto eu desenvolvo o texto, eu vou desenrolando, destrinchando um assunto para poder explicar. Eu acho que é a mesma coisa que devs sentem quando eles estão ali fazendo um app, ele começa a dar certo. O prazer de fazer o código, ou de resolver um bug, esse eu não sinto. Uhum. Mas o prazer da conquista, de ver o app funcionando, que era exatamente o que eu tinha na minha cabeça, e agora ele está no computador fazendo o que a minha cabeça queria que ele fizesse, é legal. Isso dá para sentir. Isso é legal. Isso é prazeroso. Né? Então, tá abstraída essa parte do desenvolvimento para desenvolver um app para esse caso de uso. Vai muito de cada um, mas eu quero reforçar aqui. É muito diferente a responsabilidade de fazer um app só para você, que se der errado, você já imaginava que podia dar errado mesmo, porque não foi você que fez, você pediu fazer, versus ser um app que você vai colocar como negócio e, de alguma forma ou de outra, ganhar dinheiro em cima disso. Sim. E mesmo que seja, não vai ganhar dinheiro, é só pelo bem do seu coração que você contribui para a comunidade para um app que faça tal. Você tem a mesma responsabilidade dos dados, de privacidade, de manutenção, de suporte, né? A API nova vai sair, vai quebrar a antiga, você vai virar um trabalho. Vai ter que ficar dando suporte e manutenção para uma coisa que você estava a fim de fazer. Né? Então vira um trabalho rápido. Então tem essa distinção, mas todo o resto é divertidíssimo, Bia. É mó legal. Para quem quer entrar nessa carreira, acho que a palavra-chave que você usou é vocação, tá? Talento, vocação. Quem tem e quer fazer disso um meio de vida, quer que a sua vida seja isso, eu acho que o Vibe Coding é a principal porta de entrada, porque você vai fazendo os seus projetos, vai aprendendo com eles, tá? Então a tendência é que com o tempo, você, com o devido esforço, a devida dedicação, você se transforme num desenvolvedor completo também, mas que começou vibe codando. E depois você até pode ter os seus agentes vibe codando para você e você sendo um gerente, né, dos seus agentes, o que é bem interessante. Mas isso vai tempo, gente. Estudo, dedicação, vontade para você construir uma carreira é muito importante e não é todo mundo que tem essa disposição, né? Definitivamente não. Muito bem. Os links de tudo que a gente comentou você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/212 ou também aqui no seu player de podcasts. Obrigado a quem deixou os reviews, as avaliações, quem recomenda o área de trabalho. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Follow-ups, feedbacks, perguntas, respostas, comentários, sugestões, vocês podem mandar em gigahertz.fm/feedback. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para fazer o área de trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que fazem isso acontecer de fato, mandando dicas, sugestões, links, comentários, tanto para mim quanto para o Marcos. E se vocês quiserem incrementar os assuntos que comentamos aqui neste episódio ou responder o que eu pedi para vocês também, né? Quero levantar as próximas pautas futuramente. Escrevam para @biacunze no Telegram. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o área de transferência também, o A Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle e meus textos vocês encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem, porque hoje é segunda-feira, a gente volta na quarta. Beijoca simples a todos e até semana que vem.